Para a gente tratar da tutela da evidência, é importante falar um pouquinho das tutelas provisórias, já que a tutela da evidência é uma das modalidades, uma das classificações da tutela provisória. Então, nós classificamos as tutelas provisórias lá na primeira aula em tutelas provisórias de urgência e de evidência. Aí vimos que dentre as modalidades de tutela provisória de urgência estão as medidas antecipadas e as cautelares. Agora, a gente vai tratar de um outro tipo de modalidade, da tutela da evidência. E para tratar dela, a gente precisa entender quais são as diferenças entre aquelas de urgência e esta de evidência. Bem, falamos que para que o juiz defira uma tutela provisória de urgência, seja na modalidade antecipada ou na modalidade cautelar, é necessário que o autor indique a existência de dois pressupostos. São eles, o fumus boniuris e o periculum in mora. Aqui na tutela de evidência, não haverá necessidade de comprovação do periculum in mora, ou seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, a primeira diferença entre as tutelas de urgência e as de evidência é que não há necessidade de comprovação do perigo de dano. Mas então, para que serve uma tutela de evidência e por que razão não preciso comprovar o perigo de dano? Pode parecer muito simples, né? Tutela de evidência para situações em que são extremamente evidentes, sem necessidade de comprovar perigo de dano, ótimo, muito fácil. Na verdade, não, porque quando a lei retira a necessidade de comprovação do perigo de dano ou do risco de resultado útil ao processo, ela traz um outro requisito, que é a previsão em lei. Ou seja, para que eu tenha a minha tutela de evidência deferida, além de comprovar o fumus boniuris, que é requisito também das tutelas de urgência, eu preciso que a minha hipótese, o meu caso, esteja previsto lá no rol do artigo 311 do CPC. Vejam, o nosso código dispõe apenas de um artigo sobre a tutela de evidência, e ele traz lá nos seus incisos de 1 a 4 em que casos ela pode ser deferida. Então, novamente, é requisito para deferimento de tutela de evidência comprovação de fumus boniuris, não é necessária a comprovação do periculum in mora, mas o meu caso precisa estar amoldado às hipóteses descritas nos incisos 1, 2, 3 ou 4 do 311 do CPC, certo? Logo mais nós falaremos sobre cada um desses requisitos ou cada uma dessas hipóteses previstas no artigo 311. Seguindo sobre tutela de evidência. Por que razão alguém vai requerer a tutela de evidência? Por que motivos vou deixar de lado o pedido das tutelas provisórias de urgência e vou requerer uma tutela de evidência? A Rodolfin vai falar o seguinte, peço licença para ler. As situações em que o direito invocado pela parte se mostra com um grau de probabilidade tão elevado que se torna evidente. Nessas hipóteses, não se conceber um tratamento diferenciado pode ser considerado como uma espécie de denegação de justiça. Ou seja, a gente sabe que um processo judicial ele é interposto justamente porque o autor, na grande maioria das vezes, se sente injustiçado e sabe que essa demora processual vai onerar ainda mais a sua situação. A demora processual, a falta de celeridade, traz um ônus que, em geral, é dado ao autor da ação, porque é ele que está carregando toda a dificuldade de ter que lidar com esse processo ou com a situação que vai ensejar o processo. Então, a gente sabe que o objetivo de entrar com uma ação judicial é resolver o problema, mas também transferir um pouco dessa carga para o réu. A tutela de evidência ela vem nesse sentido, no sentido de redistribuir o ônus processual ou o ônus causado pela demora processual. Portanto, quando o direito se mostra tão evidente, conforme dito por Arruda Alvim, e está elencado nas hipóteses do artigo 311, há essa possibilidade de deferimento de uma tutela de evidência. Se ela se amoldar às hipóteses de tutela de urgência, se eu tenho uma fácil comprovação do perigo de dano, não preciso ficar pensando em tutela de evidência. Não preciso que a minha situação se amolde às hipóteses do artigo 311. No entanto, se me falta o perigo de dano, ou se eu não consigo comprová-lo, por que não observar este artigo e ver se a minha hipótese se amolda? Então, acho que é importante a gente falar sobre essas hipóteses previstas. O artigo 311 do CPC, peço licença para ler, diz o seguinte: a tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando, inciso 1, ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. Vamos com calma aqui. Precisamos observar que, para que se caracterize o abuso do direito de defesa
ou para que se caracterize o manifesto propósito protelatório da parte, eu tenho que dar condições à parte de fazer alguma coisa dentro do processo. Então, não haverá abuso do direito de defesa antes da contestação. E não haverá manifesto propósito protelatório da parte antes de ter um processo judicial em andamento. Por que eu estou falando isso? Porque lá no parágrafo único vai dizer que apenas em 2 situações haverá o deferimento da tutela de evidência liminarmente, em sede liminar, e não é a hipótese prevista no inciso 1º. Então, veja, no artigo 1º, eu posso pedir para que o juiz defira, me dê desde logo aquilo que eu buscaria, aquilo que eu ganharia só em sede de sentença. Eu posso pedir antecipação dos efeitos da tutela, por assim dizer, quando o réu abusar do seu direito de defesa ou quando uma das partes, tanto o autor quanto o réu, manifestarem ou propositalmente protelarem o feito, com expedientes desnecessários, com provas impossíveis. Então, nessas 2 situações, cabe dizer, então, que vale a concessão da tutela de evidência tanto para o autor quanto para o réu. Nessas hipóteses, o juiz pode deferir tutela de evidência. Ainda, o inciso 2 vai tratar de que é possível deferir tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Vejam, aqui é uma outra situação diferente do inciso 1. No inciso 1, eu precisava que a parte contrária se manifestasse de forma abusiva ou que houvesse manifesto propósito protelatório de uma das partes, para então requerer a tutela de evidência. Não havia como esse pedido ser liminar, porque eu não sabia se haveria abuso de direito de defesa ou se alguma das partes tentariam protelar o feito. No inciso 2 já é diferente. Aqui eu posso pedir a concessão de tutela da evidência ou tutela de evidência liminarmente, porque eu vou comprovar minhas alegações de fato por documentos, então eu não preciso de depoimento pessoal, de nenhuma outra hipótese para buscar uma audiência de justificação, por exemplo. Tudo que eu tenho a comprovar será feito via documentos e precisa que haja tese já firmada de julgamento de casos repetitivos, uma IRDR, por exemplo, ou uma súmula vinculante. Havendo súmula vinculante, havendo IRDR já decidindo uma situação próxima à minha, igual à minha, idêntica à minha, e eu posso comprovar tudo isso de forma documental, não preciso esperar a contestação do réu, não preciso esperar nenhum outro acontecimento no processo. O juiz pode analisar minha tutela de evidência e concedê-la liminarmente se entender que o meu caso se amolda à hipótese do artigo 311, inciso 2. Tranquilo? Seguindo o inciso 3, vai falar que é possível deferir tutela de evidência quando se tratar de pedido repersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Aqui também cabe concessão liminar. Tem um contrato de depósito, quero reaver o meu bem, então está falando de pedido rei persecutório. Rei de coisa, persecutório de perseguir. Quando há um contrato como o contrato de depósito, por exemplo, que eu posso buscar a coisa e esta coisa não está sendo entregue a quem lhe é devido, eu posso pedir para que haja desde já o deferimento de uma tutela de evidência, vai ser expedido um mandado para que eu possa buscar a coisa, se for móvel, uma busca e apreensão, se imóvel, uma emissão de posse, e o juiz, inclusive, pode dizer que o réu que não entregar a coisa imediatamente em sede de tutela de evidência poderá pagar multa. Então, havendo um contrato de depósito, esse contrato deverá ser comprovado e demonstrado de sua existência documentalmente, cabe concessão, inclusive liminarmente, de tutela de evidência. Depois eu posso fazer vídeos mais específicos sobre cada um dos assuntos, cada uma das hipóteses. Se vocês entenderem isso necessário, peço que demonstrem lá no fórum, que vai ser aberto nessa disciplina sobre isso. Então, hipótese do inciso 2 e 3, concessão liminar. O inciso 4, novamente volta a uma possibilidade de concessão que não será deferida liminarmente. Diz o seguinte, que haverá concessão de tutela de evidência se a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Não cabe concessão liminarmente, porque eu estou dizendo que eu dependo numa situação do réu. Eu vou entrar com um pedido inicial de qualquer natureza, vou comprovar
com documentos aquilo que eu estou alegando, então o meu direito vai ser comprovado documentalmente, e o réu não vai conseguir opor prova capaz de gerar dúvida em relação ao meu pedido. Aqui é que se trata daquela evidência de fato, quando o meu processo se mostra bastante evidente, a ponto do juiz já conseguir me dar aquilo que eu busco em sede de pedido final, mas vai conceder em sede de tutela provisória de evidência, e não cabe liminar justamente porque eu preciso da atuação da parte contrária. Então, comprovo aquilo que eu desejo, documentalmente, o réu não consegue desfazer a minha produção de provas, o juiz pode deferir já a concessão da tutela de evidência. Vejam, existem alguns doutrinadores, o Misael Montenegro é um deles, que diz que essa hipótese do inciso 4, ela se amolda a julgamento antecipado do feito. No entanto, há algumas divergências com relação a isso, porque se fosse julgamento antecipado do feito, não teria o caráter de provisoriedade. E nós já vimos na primeira aula que uma das características das tutelas provisórias, seja de urgência ou seja de evidência, são a provisoriedade. O nome já diz, tutela provisória, independente de qual for. Tutela provisória significa que a qualquer momento pode ser modificada por decisão posterior. Então, aqui ele vai conceder tutela de evidência, mas se em algum momento entender que ela deve ser revogada, ela pode, certo? Só para reforçar, então, aquilo que já falei, o parágrafo único do artigo 311 fala que nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz poderá decidir liminarmente acerca da concessão ou não da tutela de evidência. Uma ressalva, não confundam a concessão em liminar com a concessão pelo formato antecedente. As tutelas provisórias de urgência, cautelar ou antecipada, elas podem ser requeridas e deferidas de forma antecedente, antes da propositura do processo, com o pedido final, com todos os argumentos. Se recordam disso? Aqui não pode. Então, não existe tutela de evidência antecedente, toda ela é incidental. O pedido dela, em algumas situações, pode ser feito liminarmente, em outras não, mas de forma antecedente jamais, e, consequentemente, não existe nenhuma possibilidade ou modalidade de estabilização dos seus efeitos. A estabilização, ou o fenômeno da estabilização, só é conferida tutela provisória de urgência na modalidade antecipada, conforme já falamos em outra aula. Certo? Espero que tenha sido clara. Qualquer dúvida, estou à disposição no e-mail e também no fórum dessa disciplina. Até mais!